Entrevista. Mês de maio é realizada a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No último dia 18, aconteceu em todo o país a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo, como acontece anualmente, é mobilizar a sociedade para proteger crianças e adolescentes, reafirmando a importância de se denunciar os autores de violência sexual contra a população infanto-juvenil. Para falar sobre este e outros assuntos, estamos recebendo Camila Cristina de Paula Jorge, ela que é supervisora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Camila, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite. Camila, o assunto hoje ele se reveste da mais alta importância, porque no último dia 18, então, aconteceu esta campanha e esse assunto é muito sério. Com certeza. Infelizmente é um assunto muito sério e que nós temos alguns números no nosso município que nos faz também entrar nessa luta, nessa campanha de prevenção contra o abuso. O nosso trabalho no CREAS, um deles é especificamente trabalhar com criança e adolescente e infelizmente de alguns anos para cá a gente percebe que esse número ele vem crescendo sucessivamente. E com relação a esses números, Camila, o que você pode dizer para a gente? A gente fez um levantamento do ano passado e a gente pode dizer que pelo menos um caso de abuso ou exploração sexual foi registrado no nosso município. E pensando em um ano, um caso por mês, vamos pensar assim, a gente considera que são muitos casos. Pelo menos um caso, você falou? Pelo menos um por mês. E nesse caso, as pessoas envolvidas, elas têm que idade aproximadamente? Existe assim um público, digamos assim, especial, onde o número de ocorrências se repete com mais frequência? Na verdade, são realmente, a maior parte são crianças mesmo, né? A gente teve casos entre 4 anos até 10, 11 anos, que são o maior índice de abuso que a gente realmente tem acompanhado no município. Existem os adolescentes também, uma faixa etária um pouco mais acima, 15, 16, mas a faixa etária de 4 a 10, 11 anos é a faixa etária infelizmente maior. E no caso, a maior parte desses casos também é dentro de casa? São familiares ou no caso é o pai, o tio, ou não, acaba variando um pouco, vizinhos, amigos? A gente pode dizer que no nosso município é 50% de cada, 50% dentro de casa, né, padrastos, pais, irmãos, às vezes, e a gente já teve muitos casos, sim, pessoas próximas àquela criança, próximos aos adolescentes, vizinhos, conhecidos, então, infelizmente, a gente tem em todos os casos, por todos os lados, digamos assim. Você citou padrasto. Claro que o bandido, a pessoa que age dessa maneira, ela não, muitas vezes ela não exterioriza, não é? Mas esses dias houve até um caso polêmico de um delegado que disse que esses casos envolvendo abuso infantil por parte de padrasto se deve, às vezes, pelo fato da mãe conhecer um namorado novo e de repente não prestar tanta atenção na vida daquela pessoa e levar ela para casa, crendo, claro, que é uma pessoa boa e depois descobre que não é e descobre da pior maneira, não é, Camila? O que você pensa sobre isso? A mãe realmente tem que, de repente, fazer uma pesquisa, não sei, procurar saber do passado do novo namorado? Com certeza, né? A gente não pode generalizar, obviamente, né? Mas eu acho que assim, requer da mãe todo cuidado, né? Porque vamos pensar, e na maioria das vezes, esses casos de padrastos, né, que a gente soube que teve o abuso, foram com meninas. Então, assim, a mãe, né, ela tem toda a liberdade do mundo de reconstruir sua vida, né? Qualquer pessoa, né, homem, mulher, tem toda a liberdade do mundo de reconstruir a sua vida. Mas a partir do momento que você tem uma criança dentro da sua casa, seja um adolescente, essa pessoa não é filha, né, deste homem, não é filha de uma outra mulher, vamos pensar, mas vamos
no caso do padrasto, ela não é filha. Então, será que essa pessoa vai ter o mesmo carinho, o mesmo respeito com sua filha, o seu filho, que o pai dela teria? Né? Infelizmente, a gente tem casos de pais, sim, que abusaram de filhos, mas o padrasto. Então, assim, vamos prestar atenção, vamos reconstruir a vida, né? Não tem problema nenhum, mas a partir do momento que você coloca uma pessoa dentro da sua casa, né, que você divide a sua família com essa pessoa, infelizmente você não sabe o que pode acontecer, né? Hoje em dia as mulheres, a gente está conquistando o mundo, a gente tem que sair, trabalhar, muitas vezes a gente tem que deixar as crianças sozinhas com outras pessoas e a gente não sabe o que acontece. Então, infelizmente, as mulheres têm que começar a prestar mais atenção, sim, e pensar na possibilidade, às vezes, de, né, conhecer melhor esse companheiro, como ele trata seus filhos na sua frente, como, né, o que ouvir suas crianças, porque o nosso trabalho de prevenção é muito assim, com os professores, com os pais, que a gente tem que perceber as crianças, perceber os adolescentes, ouvir, né, uma mudança de gesto, uma mudança de comportamento, a gente tem que perceber. Então, né, vai aí até uma dica para as mulheres que querem refazer a vida. Presta atenção, porque infelizmente nem todos vão ter o mesmo amor, o mesmo respeito com o seu filho do que como você teria, né? Inclusive, bom realçar que às vezes o pai mora com a criança, consegue aí uma namorada nova, não é? Que vai ser a futura madrasta. Então também esse pai vai saber quem é a pessoa, não é? Porque Sim. Existem mulheres também que são criminosas. Nós sabemos que esse tipo de crime é mais comum com o homem abusando da criança, mas existem mães também que podem cometer práticas abusivas com crianças, não é? Com certeza, infelizmente. Então a atenção é redobrada, né? Independente do sexo, independente, né, da pessoa que seja. Redobrar é importante. Agora, a partir do momento que vocês do CREAS têm conhecimento de um tipo de delito, crime como esse, como que é a norma de procedimento a partir do momento que a denúncia chega? A denúncia chega para nós, na maioria das vezes, através do conselho tutelar, porque toda denúncia de abuso, né, ou exploração sexual, ela tem que ser registrado no boletim de ocorrência, tem que ser encaminhado ao conselho para as devidas providências, então ela chega, na maioria das vezes, através do conselho tutelar. O nosso trabalho enquanto CREAS é a estruturação dessa criança, desse adolescente e dessa família. Estruturação de que forma? Nós temos uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicóloga, educadores sociais, advogados, que nós vamos tentar minimizar esse sofrimento na cabeça, né, do indivíduo que sofreu a violência e da família, porque a gente recebe muitas vezes crianças com mães tão quanto fragilizadas quanto as crianças. Então o nosso trabalho é a estruturação psicológica, né? Depois a estruturação social dessas famílias, que muitas vezes a mãe descobrindo um ato, né, uma violência dessa dentro da sua casa, ela tem que se afastar do lar, ela tem que começar uma nova vida. Então, o nosso trabalho é a estruturação psicológica e vamos pensar financeira, social, reencaminhar essa família, né, para a sociedade, reencaminhar essa mãe talvez para um trabalho. Naquele momento pode ser que às vezes ela não tinha ou não trabalhava. Então é a estruturação pessoal e familiar. Deixa eu só ver se eu entendi então certinho, Camila. Vocês cuidam da parte psicológica. Sim. A parte jurídica, que é aquela de levar para a justiça, procurar fazer com que esse criminoso pague por seus crimes, não fique impune, compete ao Conselho Tutelar. Isso, Conselho Tutelar e a Polícia Militar, Polícia Civil. Essa parte criminosa não somos nós. O nosso acompanhamento é social, psicológico. Mas também nesses casos, nós temos que fornecer ao fórum relatórios, né? Como é um caso que ele vira um inquérito policial, criminal, o fórum, na maioria das vezes, nos pede relatório mensal, bimestral, talvez semestral, de como está o acompanhamento com essa criança, com essa família. Então, nós fornecemos relatórios do nosso trabalho de como está a família, mas a parte de inquérito policial fica ao conselho e à polícia. E nesse caso, vocês têm psicólogos, psiquiatras, qual é o corpo de especialistas que apoiam o CREAS? Nós temos, dentro do CREAS, temos uma psicóloga, uma assistente social, um advogado, 2 educadores sociais.
E a gente compõe também, né, com a rede do município. Trabalhamos muito em rede. O CREAS não trabalha sozinho. A gente precisa dos outros setores para conseguir estruturar a vida de uma família. Então, a gente tem um apoio muito grande da equipe do CAPS, que tem a psiquiatra, porque muitas das vezes a gente necessita que essa criança, adolescente ou a mãe, né, tome, às vezes, alguma medicação pela questão emocional. Então, a gente tem muito apoio do CAPS, da psiquiatra, de toda a equipe multidisciplinar. A gente tem muito apoio também dos PSFs do município, que talvez a família mora dentro da abrangência de um PSF. A gente precisa que a agente comunitária faça esse acompanhamento. Do CRAS, da assistência social em si, da educação, que a gente tem um grande apoio da educação, porque nesse momento a gente tem que trabalhar dentro, né, no dia a dia dessa criança educacional também. Então, a gente trabalha com a rede toda do município em parceria. Agora, nós estamos conversando com Camila Cristina de Paula Jorge. Ela é supervisora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, aqui de Andradas. A sua área de formação qual é, Camila? Eu sou assistente social. Ô Camila, eu queria saber de você também se este tipo de crime, estas ocorrências, elas são registradas mais nas classes menos favorecidas economicamente falando, ou seja, nas classes baixas, né, C, D e E, ou seja, no pobre, ou não? É um tipo de crime, de ocorrência que tem todas as classes sociais, inclusive na classe A, entre os mais abastados. E se acontece também mais na zona rural ou mais na zona urbana, como que fica essa questão? Infelizmente, qualquer classe social. Nós temos uma demanda grande da classe baixa, digamos assim, mas nós também temos demanda de classe social mais alta. Infelizmente, é uma violência que atinge dentro de qualquer família hoje em dia, né? A desestrutura familiar, ela não está relacionada somente à família carente, à família de baixa renda. A desestrutura familiar hoje, ela atinge qualquer classe social. Ela atinge a classe média, ela atinge a classe alta. Então, infelizmente, qualquer classe. E desses números, a gente tem uma certa ocorrência um pouco maior na zona rural. A gente não sabe se, né, por estar mais afastado, talvez o agressor imaginar que vai ser mais difícil dessa criança, ou desse adolescente procurar ajuda, porque tem um certo afastamento do município. Então, são números, os maiores números são da classe da zona rural. E mais classe baixa também do que classe alta. Mais classe baixa na zona rural. Interessante. Mas para saber que todas as pessoas em todas as classes estão sujeitas de repente a conviver com esse tipo de problema. Agora, Camila, eu queria te perguntar se tem mãe que acaba defendendo aí o pai ladrão, o pai bandido, vamos chamar assim, estuprador, o padrasto que comete esse tipo de delito. Tem, infelizmente tem. Às vezes a gente já atendeu mães dentro do serviço que não acreditavam. Esse caso específico foi um caso não do pai, mas foi um caso do irmão, que teve uma tentativa de abuso com a irmã menor. E a mãe, ela não acredita que isso aconteça dentro da casa dela, né? A gente não pode dizer que são mães que deixam à vontade, são mais zelosas sim, mas infelizmente acontece. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa mãe para que isso não se repita, né? Logicamente, você não vai colocar esse filho para fora de casa, ele vai responder um processo judicial, seja o filho, seja o pai, ele vai responder. Na maioria das vezes, o maior de idade, ele é preso, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar com essa pessoa, com essa mãe, quer seja, que a justiça tem que ser feita, né? Independente de quem seja dentro da sua família, tem que ser feita, porque isso não pode ser impune, porque senão esse agressor ele vai continuar fazendo, esse ciclo de violência não vai acabar. E que ela tem que seguir a vida dela. Seja o seu filho, se você não quer colocar o seu filho, né, para fora de casa, é completamente entendível isso, mas que a justiça tem que ser feita para que isso nunca mais se repita. E acontece de irmão abusar a irmã ou o irmãozinho mais novo? Sim, a gente já teve alguns casos de irmãos entre si, né, nessa questão do abuso mesmo. A gente já teve, acho que um caso realmente confirmado de abuso de irmão, né?
E a gente tem entrado muito numa questão hoje em dia, uma reflexão, nós, os outros municípios que nós temos contato, eu acho que chegou um momento também da gente trabalhar esse agressor. A gente pensa muito isso, porque esse irmão, vamos pensar que ele cometeu esse abuso, o porquê que ele cometeu esse abuso, né? Também é menor de idade, o que acontece. A gente também não pode fechar os olhos para esse agressor, né? Ele tem que ser penalizado, ele vai ser penalizado, mas a gente também tem muito essa reflexão hoje em dia. A gente não tem que perdoar, obviamente, mas a gente tem que tentar entender o porquê. Né? Então, alguns casos específicos de irmãos, a gente encaminha para a rede, para atendimento psicológico também, enquanto o processo criminal ele corre, para ele também ser tratado, porque muitas das vezes a gente entende que isso é uma doença. E casos envolvendo bebês? Existem em Andradas? Infelizmente, sim. Já tivemos alguns casos no ano passado de bebês. Infelizmente, eu falo, é uma realidade muito triste. A gente imagina que isso não existe no nosso município. Existe, né? Essa questão da violência é uma questão, às vezes, cultural para alguns municípios, né, de pessoas que vêm hoje em dia para o nosso município. Isso é geral. Essa questão da violência contra a criança, infelizmente, ela é em geral e infelizmente temos no nosso município. É cruel demais, né? Muito cruel. Cruel demais. E doloroso de se pensar, né, nessa possibilidade que pode acontecer dentro do celular. Exatamente. E vocês ali vendo isso no dia a dia tem que trabalhar com muita calma, não é? Para não se envolver emocionalmente, porque senão vocês acabam desistindo. Com certeza. Vocês chegam a sofrer assim ameaças, coisas assim? Já chegamos a sofrer, como a gente trabalha com todos os tipos de demanda de violência no CREAS, né? Seja contra criança, adolescente, idoso, mulher. Já chegamos a sofrer algumas ameaças de casos de violência contra a mulher, às vezes o agressor, né, naquela ânsia de querer a mulher de volta. A gente já recebeu, infelizmente, também algumas ameaças. Mas nós estamos lá para fazer o bem, né? Seja se o agressor quiser o nosso apoio também, ele terá. A gente está para fazer o bem e tentar estruturar. A gente tem que passar por cima, infelizmente, dessas situações difíceis. Camila, você citou agora a questão de atender também mulheres e idosos. A gente vai fazer o seguinte: vamos combinar outras entrevistas, tá? Para você voltar para falar em uma só sobre os idosos, que são aí agredidos muitas vezes e sofrem outros tipos de violência, e também as mulheres, tá bom? Combinado. E para finalizar essa questão das crianças e dos adolescentes, dos abusos, eu queria saber se existe igual a polícia tem o 190, não é? Vocês têm, me parece que o Disque 100. Sim. Como que funciona o Disque 100 para... O Disque 100 é qualquer pessoa que quiser denunciar, né, alguma violência contra criança e adolescente. É um atendimento sigiloso. A pessoa que ela ligar para denunciar, ela não vai ser nem identificada pela pessoa que atender. Ela vai relatar a denúncia, o endereço, o que acontece. E o Disque 100 ele vai encaminhar o Conselho Tutelar, ele vai encaminhar o CREAS, ele vai encaminhar a polícia para proceder com as denúncias. A pessoa pode ligar também no CREAS, o nosso trabalho também é totalmente sigiloso, pode procurar, pode ligar no CREAS, que a gente também vai encaminhar aos setores responsáveis primeiro para investigar a denúncia, pode ligar no Conselho Tutelar, pode ligar na PM, todos trabalhamos com a questão de sigilo, porque a gente sabe que infelizmente a gente tem muito medo talvez de denunciar o que acontece, né? Sim. Mas todos nós trabalhamos com um total sigilo. Agora, esse Disque 100 funciona aqui em Andradas? O Disque 100 ele não é de Andradas, o Disque 100 é do governo federal. Então se você ligar no Disque 100, por telefone fixo, celular, você vai ser atendido por um... Como 190, funciona? Isso, como funciona. E no caso, o 3731 aqui do CREAS? É o 3731-7523. A gente está lá de 8 da manhã às 5 da tarde. Pode ligar, pode pedir para falar com um dos técnicos, pode falar com o atendente, pode procurar o CREAS também. Precisa se identificar? Não é necessário se identificar, a denúncia é sigilosa, não precisa se identificar, a gente só precisa ter endereço para a gente poder fazer a visita ou repassar o órgão
competente para averiguar se for um caso realmente de inquérito policial, a gente precisa do endereço e talvez se a pessoa conseguir nos passar um nome do integrante da família para a gente também conseguir chegar lá, articular e saber pelo menos quem mora na casa. Vamos repetir esse 3731, Camila? É 3731-7523, o telefone do CREAS. 7523. O ouvinte fixou bem, com certeza, esse telefone e também o Disque 100. Camila, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade e dizer que esse assunto realmente é da mais alta importância e essa, vamos combinar assim, essa é a primeira entrevista de uma série de 3, pelo menos, que a gente vai fazer, tá bom? Sim, vamos combinar, sim. Tá bom. Eu que agradeço. Não, nós que ficamos felizes de te receber, viu, Camila? Camila Cristina de Paula Jorge, supervisora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, aqui de Andradas. Ela esteve aqui para falar sobre a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, campanha essa que aconteceu no último dia 18. Entrevista.